Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9. É fácil, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 8, versículo 9, diz assim: tudo isso vi quando apliquei em meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Isso aqui é muito sério, pessoal. Aqui está falando daquela pessoa que tem controle sobre a vida da outra pessoa. Aqui está falando do dominador, mas não do lado bom, mas do lado mau. Nós sabemos que Deus domina sobre todas as coisas. A Bíblia diz que nós também devemos dominar no temor de Deus. Amém, pessoal? Por exemplo, se a gente for ver na época de Israel, o Senhor levantava líderes para dominar sobre os povos, sobre os inimigos. Deus nunca gostou que o povo dele fosse dominado pelos inimigos. No nosso caso, Deus não se alegra que o povo dele seja dominado, por exemplo, por demônios. Pelo contrário, nós é que devemos dominar no nome de Jesus. Amém? Ele nos concedeu essa graça. Mas aqui, o Salomão, inspirado por Deus quando escreveu isso, ele viu isso, que tinha homens que tinham controle sobre outros. Há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoridade é uma posição que foi delegada para a pessoa, ali para liderar, para pastorear. E a autoridade é para ser respeitada. Por exemplo, nós, como servos de Cristo, a autoridade é para ser respeitada, mas no Senhor. Vou mostrar mais algumas coisas aqui. Se você trabalha numa empresa, tem autoridade lá. Você tem que sujeitar aquela autoridade, claro, de acordo com as regras da empresa. Passou disso, aí é diferente, aí já procura lá a chefia e outras coisas mais, só para você entender. Tem tradução que diz que o homem domina sobre o outro para prejudicá-lo ou para ferir. Tem várias versões. Irmãos, e nos dias de hoje não é diferente. Quando a pessoa ela quer dominar, controlar uma outra pessoa, é para a sua desgraça. Mas não somente para ela, mas também para outra pessoa. Porque a pessoa que está sendo dominada, controlada, e eu estou falando num sentido voltado, né, para o mal, aquela pessoa ela pode até se matar, pessoal. Quantas pessoas não estão aguentando mais ser dominada, ser ferida, ser machucada pelas pessoas? Aí é o que manda, às vezes até dentro de casa mesmo, na família, às vezes a gente vê isso. O marido querendo dominar, sendo autoritário, ou a mulher dominadora, autoritária. Também pode ser o pai, pode ser também a mãe, e isso não é bom. Eu já trabalhei com pastores autoritários, irmãos, e eu sei o que é isso. Muitas das coisas a gente fazia por medo. E a Bíblia diz que a gente deve fazer as coisas assim. Por quê? Porque geralmente o autoritário ele usa do quê? De ameaça, pessoal. E a gente não tem entendimento. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou, quando era menino, eu andava com menino, pensava com menino, mas eu cresci, eu vinha ser homem. É diferente, a mentalidade muda. Porque a pessoa amadurece, a pessoa cresce. Mas quando a pessoa é menina, ela é levada por todo o vento de doutrina. Então, infelizmente, isso às vezes acontece. Às vezes tem filho que quando o pai chega já começa a tremer, pessoal. Porque vive ameaçando. É como o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, só vive falando de ameaça, querendo prejudicar. Isso também acontece nas empresas, nas instituições, na igreja não é diferente. Por exemplo, eu como pastor, eu não tenho que controlar a sua vida, eu não tenho esse direito. Eu tenho que ensinar a palavra. É a palavra que eu tenho que ensinar. Eu tenho que falar tudo de acordo com a palavra. Depois eu vou falar mais sobre isso. Eu não tenho que ter domínio sobre a sua vida. Deus não me deu esse direito. Só o Senhor é o dominador de todas as coisas. Mas nem Deus faz isso. Deus não é um Deus autoritário. Porque Ele não força uma relação, uma intimidade. Deus não força. Eis que estou à porta e bato. Então, o que nós estamos vendo aqui? Quando a pessoa faz isso, domina um outro
pessoa é para a sua desgraça. Ele vai ser prejudicado e também vai prejudicar outras pessoas. Se tem alguém aqui que é autoritário, você não percebe, mas você oprime, você machuca, você fere. Toma cuidado. Por exemplo, numa casa, o filho que cresce com esse autoritarismo, ele cresce meio atolado, pessoal. Toma cuidado. Isso não é bom. Eu não estou falando questão de respeito, tá, pessoal? Respeito é uma coisa, tem que obedecer pai e mãe, tem que honrar. Eu estou falando sobre o autoritarismo. Estou vindo de base de ameaças de chicote. Isso acontece também nas igrejas. Eu falo que eu já trabalhei com pastores autoritários. Trabalhei com homens de Deus, mas trabalhei com uns aí autoritários. Eu sei o que eu estou falando. Quantos não se perderam na minha época? Quantos? Alguns tiveram encontro com Cristo. Quem foi ensinado na palavra não se perde. Ele vai para outro lugar, não se perde. A igreja que perde, irmãos. Infelizmente, às vezes a pessoa gosta até da igreja, mas não vai ficar ali por causa do autoritarismo. A pessoa acha que manda, acha que tem domínio, acha que tem controle. E não é assim que funciona. Jesus não fazia isso. Você se lembra de Roboão? O Roboão, quem foi Roboão? Foi filho de Salomão. Salomão morreu, ele que assumiu o reinado. E o Salomão tinha colocado um jugo muito pesado, um imposto muito alto. Porque para manter, né, o status dele não era fácil. Aí o Jeroboão, quando soube que Salomão morreu, foi falar lá juntamente com o povo de Israel, com o Roboão, que era rei, e falou para ele: ó, diminui o nosso jugo aí, nós vamos te servir. Eu vou ver daqui a 3 dias. Aí ele foi se aconselhar com quem? Com os mais velhos que andaram com Salomão. Aí Salomão falou assim, o que andaram com Salomão, os anciãos: se você ouvir esse povo e fazer o que esse povo está falando, você não sendo pesado, você vai ter esse povo na sua mão. Aí ele deixou o conselho dos mais velhos e foi para os mais jovens. Não, se seu pai oprimir, oprima mais, tem que controlar. E resumindo, ele aumentou o jugo. O que aconteceu? Ele provocou a divisão, perdeu 10 tribos. Irmãos, a dureza, porque a Bíblia diz que ele respondeu com dureza. Quando a pessoa é dura, quando a pessoa é autoritária, controladora, ela provoca divisão, ela provoca separação. Ninguém aguenta. A própria palavra de Deus diz, por exemplo, em relação ao casamento: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Mas isso também em relação ao homem, que pode trazer também. Mas é melhor a pessoa estar sozinha, a Bíblia que fala, hein? É melhor você estar sozinho, tranquilo, do que com o homem autoritário, iracunda, do que com a esposa. Isso é sério, pessoal. Isso é Bíblia. Isso está em Provérbios 19. A gente tem que estar atento a essas coisas. Por isso que eu estou falando, a gente não pode pegar só uma parte da Bíblia. Temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Devemos examinar as Escrituras e ver o que ela está falando. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou te mostrar um exemplo. Gênesis 37. Gênesis 37, o versículo é 5. É conhecido, mas olha o que diz, Gênesis 37, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam. A tradução original: odiaram, até ela no telão. Por isso o aborreciam, odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Eu não vou entrar muito em detalhe do sonho de José. É uma história linda, uma história maravilhosa. Não é fábula não, é coisa verdadeira. E aqui eles não entenderam, os irmãos de José, o sonho que José teve, que contou aos seus irmãos. Eu tenho pregado por onde eu ando, o docinho do coração, prega essa mensagem. Tem coisas que a gente deve falar, certos sonhos, certas coisas, porque tem gente que de vez apoiar o nosso sonho vai ficar com raiva do nosso sonho, vai achar que a gente é melhor do que eles. Então tem coisa que não se fala.
Se você fala para uma pessoa que é espiritual, ela vai orar por você, vai torcer por você. Mas o que eu quero mostrar aqui, quando ele contou o sonho, os irmãos falaram assim: você vai reinar sobre a gente, você vai nos dominar. E ele diz a palavra que eles ainda odiavam ainda mais, já tinham ódio, começaram a odiar ainda mais. Onde que eu quero chegar? Quando o homem domina um outro homem, é para a sua desgraça. Aqui, quando José falou aqui, você vai dominar, ninguém gosta de ser dominado, pessoal, em relação ao autoritarismo. Ninguém gosta de ser controlado, ninguém gosta de ser dirigido, irmãos, a não ser pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Quem é de Deus, ele é dirigido pelo Espírito Santo, pela palavra. Eu estou falando do lado humano, eu não estou falando em relação a bode, estou falando aqui em relação à ovelha. Eu vou falar mais sobre isso. Irmão, ninguém gosta. Quando ele fala, você vai dominar a gente, não, ninguém aceita. Você deve conhecer muita gente oprimida, mas muita gente oprimida. Tem gente que não tem alegria, não tem paz. E toma cuidado para não julgar as pessoas. Às vezes tem pessoas que têm certas atitudes, né, e vai crescendo, né, na adolescência, se torna adulto, e às vezes a pessoa, às vezes tem um tipo de trauma, irmãos. Vai ver a raiz do problema, nunca julgue ninguém. A Bíblia diz, não julgueis para que seja julgado. Por que aquilo aconteceu? Por que a pessoa é daquele jeito? Por que ela é retraída? Ou por que ela está fechada? Por que ela está assustada? Tem que ver a raiz do problema. Tem casos, não estou falando todos, mas tem casos que é autoritário. Ninguém aguenta ficar no mesmo ambiente. A vontade dessa pessoa estar sendo controlada é sair, irmãos, é ir embora, é abandonar tudo. Eu já fui obreiro, por exemplo, trazendo para a obra. Eu já fui obreiro. Eu sei que eu estou falando para vocês. É que eu tive um encontro com Jesus. Mas eu sempre digo e prego, se quer seguir uma cidade, vai para outra. Mas não se desvia. Porque infelizmente também no nosso meio, isso é geral. Independente da placa de igreja, sempre haverá os autoritários. Não se desvia, olha para Jesus. Você tem que olhar para ele. Agora, a ovelha obedece. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Claro, de acordo com a palavra. Não é que o pastor falou, não. Tem que estar de acordo com a palavra. Por exemplo, toda instituição tem leis, tem regras. Como a nossa não é diferente. Ó, tem isso para fazer, tem isso para enviar. Então vamos fazer. Temos que obedecer. Tem escala na sede, tem isso, tem aquilo. Vamos fazer, vamos obedecer. Amém, pessoal? É com alegria. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso na igreja. Vamos fazer. Tem que limpar. Claro que tem que limpar. Tem que cuidar da casa de Deus. O zelo da tua casa me devora, me consome. Amém, pessoal? Em o nome de Jesus Cristo. Então isso é muito importante. Imagina você vir para a casa de Deus, deu vontade de banho e você vai lá tudo sujo. Vai dar uma impressão, irmão. Dá uma impressão. Tem banheiro público, que você vai, se você está com tanta vontade, mas só no último lugar, né? Porque você sai para procurar outro lugar. Então a coisa é muito séria. Então o zelo da tua casa me devora, me consome. Agora, toma cuidado, mais uma vez, para que você não seja um controlador, uma controladora. Você vai perder. Você vai provocar divisão. Você vai provocar separação. Isso se é para casamento, para ministério, para instituição, para empresa, irmão, qualquer coisa. Em relação a filho, tem filho, irmão, que cresce revoltado. Só Jesus para fazer a obra, irmãos. Só Jesus para mudar o coração da pessoa. Olha o que diz aqui, segunda carta aos Coríntios 1:24. Segunda carta aos Coríntios 1:24. É facinho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios e diz assim no versículo 24: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, quer dizer, alegria, porque pela fé estáis, era até a mensagem que ia pregar hoje, pela fé estáis em pé, mas aquele que está em pé, cuide para que não caia.
ordinária, é pela fé. O justo viverá da fé. Mas, aqui diz, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse isso. Eu não tenho domínio sobre a fé de vocês. Eu não tenho esse direito. Era isso que ele queria falar. Não deixe ninguém dominar a sua fé. Não deixe controlar você. Amém, pessoal? Amém. A sua fé é você em Deus. A fé que Deus te deu, ninguém pode tomar de você. Às vezes Deus vai te dar um entendimento que alguns não vão compreender. Talvez vão ter zombar de você. Talvez vão criticar, vão dizer que é loucura. Não deixa. Não deixe ninguém dominar você. A sua vida espiritual, não deixe ninguém dominar. Ô irmã, eu sou apóstolo. Você tem que estar debaixo da minha cobertura. Você sabia que tem essas doutrinas doidas por aí? Se no seu ministério não tem um apóstolo, você tem que vir ficar debaixo da minha autoridade. Quem disse isso? É porque primeiramente está escrito lá o apóstolo, depois profeta, depois evangelista, pastores e mestres. Mas não tem uma coisa nada a ver com a outra. Não, mas o primeiro fala do apóstolo. É óbvio. Os apóstolos faziam um trabalho de mestre, evangelista, de pastores. Depois, leia Atos capítulo 6. Com o tempo, Deus vai levantando pastores para tomar conta. Porque os apóstolos faziam tudo na igreja. Eu não tenho tempo para falar mais sobre isso. Então, toma cuidado com essas doutrinas heréticas. O apóstolo é melhor do que um diácono, do que... Não, são unções diferentes. Cada um tem a sua unção. Eu sou ungido de Deus. No Novo Testamento, todos que aceitaram Jesus Cristo e foram batizados com o Espírito Santo são ungidos. Todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo são ungidos de Deus. São escolhidos de Deus. Mas no Antigo Testamento, sim, porque somente os profetas eram ungidos. Somente os reis, somente os sacerdotes, demais nada. Mas Jesus morreu e todos têm esse privilégio. Você também é ungido de Deus, uma ungida de Deus. Isso é questão de entendimento da palavra. E muita gente se aproveita disso para quê? Para controlar, para dominar, para querer dirigir. Então diz aqui, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria. Nós somos cooperadores, não é porque eu sou apóstolo que eu sou melhor do que vocês, que eu vou controlar vocês, vou dominar vocês, tem que fazer o que eu mando. Não é bem assim não que funciona. Mas uma vez, toda instituição tem regras e tem leis, tá, pessoal? Eu estou falando, por exemplo, tem pastor que se acha o dono da igreja. Mas tem pastor que entra no lugar, já quer mudar tudo, e nem sabe, não conhece a história da igreja, a história dos obreiros, dos membros. É verdade o que eu estou falando. Isso é autoritarismo. Ou falta de sabedoria ou autoritarismo. Aí precisa ver. Agora vamos para a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Você abre em Apocalipse, voltando Judas, João, Pedro. Capítulo 5, versículo 1. Ontem eu estava vendo, agora me lembrei, um filme do Hulk antigo. Sabe aquele Hulk antigo? Década de 70, né? Eu lembro. Aí passa, tem um canal de televisão que passa aí. E eu estava vendo esse seriado. O meu filho mais velho, nossa, que filme sem graça, foi uma pra época, era maravilhoso. E para quem gostava, ainda gosta. Por mais que seja daquele jeito. Aí só que eu não assisto, não acompanho mais. Mas eu estava mudando de canal e eu vi, eu lembrei, falei, deixa eu ver. Aí estava justamente passando um filme de um pai que era autoritário, com um filho de 10 anos, qualquer coisinha batia no filho, já gritava com o filho, e com a esposa. E quando ouvia, queria do jeito dele, ia lá, espancava, batia outras coisas mais. Isso é autoritarismo. Isso é autoritarismo. Você pode matar. Olha, qual o perigo de um pastor ser autoritário? Ele pode matar o ministério de alguém. Ele pode fazer alguém se desejar. Quando pastor, eu sou pastor. Ele pode fazer a pessoa se perder. A atitude dele. E ele não sabe prestar conta a Deus, pessoal. O pregador vai prestar conta a Deus.
Eu não estou falando de bode. Jesus nunca foi atrás de bode, pelo contrário, no dia do juízo haverá a separação do bode das ovelhas. Eu estou falando em relação à ovelha. Jesus nunca pegou duro, falou duro com as suas ovelhas, falou duro com os fariseus. Com ovelha não se faz isso. Pelo contrário, Deus me deu esse entendimento, irmãos, há muitos anos, e eu tenho isso comigo. Não se pega pesado com obreiro, com ovelha, perdão. É que eu fugi aqui, me lembrei um negócio. Uma certa vez, você vê isso que eu vou falar, foi até nessa igreja, logo quando eu vim para cá, eu fiz reunião de obreiros, depois de um tempo eu fiz reunião de obreiros, aí tem alguns que não vieram, eu marquei pela manhã, aí eu falei assim, então eu quero todo mundo aqui à noite, já que não veio todo mundo, então à noite eu vou fazer reunião de novo. Aí veio no meu coração, por isso que eu falo, a gente tem que ser humilde para aprender. Eu falei, não, está errado, eu falei, não sei se alguns vão lembrar disso. Eu falei, não, está errado, vocês estão aqui, tem que vir o pessoal da noite, depois eu faço reunião com eles. Deu para entender, pessoal? É eles que deveriam vir de manhã à noite. Aí sim, ó, quero vocês aqui domingo de manhã e domingo à noite. Porque não vieram. Eu não sei se der satisfação, às vezes acontece um imprevisto, mas deu para entender? Amém, pessoal? A arte de compreender. Eu falei, não, é que eu estou errado. Eles estão aqui. Eles vão ser pagar pelos outros? Não. É a mesma coisa de querer punir todo mundo por causa de um. Está errado. Está errado isso aí, irmão. Isso não existe. Então, com fiel, com ovelha, você não pode tratar do mesmo jeito que um fariseu não pode. Aí vai provocando o quê? Desmotivação, irmão. Você vai se desmotivando. Você procura fazer tudo direitinho para a glória de Deus, que tudo é para Deus, mas querendo ter um lado humano. Se a pessoa não está com estrutura, então a pessoa tem que ter muita sabedoria. Amém, pessoal? Então, capítulo 5, versículo 1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, o que ele está falando aos presbíteros? Ele estava se dirigindo aos pastores, aos líderes daquela igreja. Ele também falou, eu também sou pastor, também sou presbítero. Isso aqui eu vou explanar mais à noite. Eu fui testemunha das aflições de Jesus, eu vi ele agonizando na cruz, eu vi Jesus morrendo, eu vi Jesus orando. Então ele viu as aflições, mas também da glória que ia se revelar. Ele falou, você participando, quer dizer, da volta de Cristo. Aí ele diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre... Apacentar, o pastor tem que apacentar, quer dizer, alimentar da palavra. Isso é obrigação do pastor, ele tem que buscar o alimento do povo. Diz mais, tendo cuidado dele, tem cuidado, não com força, mas voluntariamente, não com torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então aqui está bem claro, o pastor tem que apacentar, não por torpe ganância, voluntariamente, tendo cuidado, zelar. E não tem ovelha que às vezes é mais fraca que outras, tem que ter paciência. Então, a gente tem que ter muita sabedoria. Uma pessoa pode se perder, não tem estrutura, você fala a palavra, você pode se perder, porque não tem estrutura. Mas, no versículo 3 diz, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu não tenho direito de dominar você, controlar você. Eu tenho o direito de ensinar a palavra. Deus me colocou, e eu vou prestar conta a Deus. Se Deus mandar eu falar, eu vou prestar conta a Deus. Porque eu tenho que agradar a Deus. Então, o que Deus mandar falar, eu tenho que falar, eu tenho que pregar, independente do povo. Eu tenho que fazer isso. Amém, pessoal? Agora, claro, na palavra. Está fora da palavra? Esqueça. É claro que mesmo o pastor pregando a palavra, ele vai encontrar oposição. Tem gente que não vai concordar. Você quer ver uma coisa? Eu tenho falado por esses dias,
que está dando o que falar, é o tal do dízimo. Você pode fazer uma pesquisa aí hoje, tem gente contra, não é brincadeira. E o que fala é que nem hoje, né? Como também aconteceu no passado, né? Isaías 5 diz isso: o que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Também acontece hoje nos dias de hoje. Tem gente que não concorda mais, não aceita mais. Pergunta para mim se um dia eu deixei de dar o dízimo. Que eu me lembro nunca, irmãos. E se eu falar para você que eu já passei? Até esses tempos atrás. Deus sabe o que eu estou falando. Mas primeiramente o Senhor, irmãos. Ah, Deus entende o meu caso. Deus entende. Toma cuidado, irmãos. Vigie bastante. Em nome de Jesus. Amém? Claro que nós temos luta, nós temos dificuldades. Às vezes fazemos as besteiras, dando um passo mal do que a perna. Eu já disse aqui para vocês o que eu passei, irmãos. Tempo atrás, só Deus sabe como que eu vivi esses tempos atrás. Isso é particularmente que eu tomo para vocês. Burradas que eu fiz nas compras de carro, que deu problema, depois deu problema, e não precisava ter trocado. E aí? Mas Deus tem culpa disso? Deus não tem. Vocês estão entendendo? É eu e Deus, irmãos. E aí? Vou deixar de ser fiel a Deus por causa disso? Eu não posso, irmãos. A obra de Deus vai sofrer. Só que Deus levanta outro, tem 7.000. Então toma cuidado. Pastor, eu não concordo com isso. Eu não posso deixar de falar a verdade. É que nem um perdão, não, pastor. Pessoas que a gente pode perdoar, mas tem pessoas que você sabe. Né? Quem disse isso? É para perdoar todo mundo. Se não está tendo condições, peça ajuda a Deus. Deus me ajude a perdoar aquela pessoa. Como Deus ajudou a José. É importante, irmãos, a gente ficar na palavra. Por exemplo, Jesus. Você sabe que teve um momento que fizeram uma escolha entre Barrabás e Jesus. Jesus sempre pregou a verdade. Mas ele não conseguiu agradar todo mundo. Porque mesmo você pregando a verdade, você não vai conseguir agradar todo mundo. Você não será unânime. Tem gente que vai escolher Barrabás, irmão, não adianta. Tem gente que vai bater de frente com o pastor. O pastor que é dedicado, eu não sou perfeito não, irmão, eu procuro ser dedicado no que eu faço. Eu procuro a palavra, eu vou ler, eu tenho que me esforçar para Deus dar um alimento para o povo. E você pensa que é fácil? Às vezes está cansado. Mas é minha obrigação, Deus me chamou para isso. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá, tenho que buscar o que Deus diz. Você acha que às vezes não tem luta? Você acha que não tem Irmão, todos nós temos. Mas Deus me deu um chamado. E eu tenho que fazer o que Deus mandou fazer. Mas não vou conseguir agradar todo mundo, eu não vou ser unânime. Mesmo falando a verdade por bem da pessoa. Isso aconteceu com Cristo. Agora, domínio sobre a ovelha não. Controlar a ovelha não. Isso não existe. Se eu está lá com o cabelo comprido, não pode cortar o cabelo não. Isso é uma questão de doutrina, isso é do homem. Eu não vou entrar nesse mérito. Se a pessoa está lá sem feliz, então fica lá e obedeça. Amém, pessoal? Controlar a veste, controlar isso. Precisa que tem o Espírito Santo, não precisa nada disso, ela sabe. Ela vai lá no espelho, nessa roupa não está legal. Deus sabe, irmão. Isso é tanto homem como mulher. Deus sabe. Em nome de Jesus. Você não precisa estar fazendo. Todos nós temos o Espírito Santo e nos guia. Todos nós somos filhos. Em nome de Jesus. Ele vai nos guiar de acordo com a palavra, não precisa de ninguém não. Amém, pessoal? Então isso aqui é muito importante dentro do meu coração. O que tem de obreiro sofrendo, pastor sofrendo, o que tem de pessoas sofrendo, membros sofrendo, por causa de pessoas autoritárias. O apóstolo Pedro que escreveu isso aqui inspirado por Deus. Não é para dominar não, é para apacentar, é ter cuidado deles. Por quê? De alguns que estavam dominando, controlando, sendo duro. Quem manda aqui sou eu, não sei o quê, não preciso nenhum desses obreiros, e não sei o quê, fica com ameaça, aí depois fala que tem casos que alguns falam que o culpado é obreiro. Eu sempre já trabalhei, você que eu estou falando. E era um camarada que era autoritário, colocava a culpa nos obreiros. Agora tem obreiro, como tem membro, que às vezes não é ovelha, é bode. Aí é diferente. Deu para entender, pessoal? Aí o fariseu você tem que tratar com dureza. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Qual é a mensagem de hoje? O homem que tem domínio sobre o outro é para a sua desgraça.
Nós devemos ser todos iguais, como ele disse aqui, que nós devemos servir de exemplo, nós devemos estar unidos num só espírito, num só amor. Olha que bonito. Imagine, irmão, se todo mundo fizesse isso. Como seria gostoso? Respeitando um ao outro, demonstrando um ao outro, exortando, tendo comunhão, tendo intimidade um com o outro. Que bonito, irmão. Que coisa maravilhosa. Isso que é igreja. No partir do pão, na comunhão. É isso que Jesus quer. Amém? Porque ninguém gosta de ser dominado ou controlado. Ninguém gosta, ninguém gosta. Eu falo para o mal, tá, pessoal? Com dureza e autoritarismo. Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos aplaudir Jesus.